convidar aqui o pastor Eliseu Souza, que vai nos trazer a palavra nessa noite, amém? Aleluia! Alô, Lúcio. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nessa noite. Me sinto honrado pelo convite e fazer parte nesta campanha onde todos têm aprendido um pouco mais sobre a armadura de Deus. E confesso que fiquei até um pouco constrangido para poder falar sobre um tema que considero tão amplo e complexo, sendo um tema difícil de estudo, porque há muitas pessoas, às vezes, não entendem da mesma maneira, ou até mesmo porque existe muita polêmica acerca do que é e o que não é. E sempre como a gente não fala de nós mesmos, a gente tem oportunidade de ministrar a palavra, a gente pede ao Espírito Santo que traga o entendimento e discernimento. E o Espírito do Senhor me deu uma palavra para compartilhar sobre esse tema, porque eu poderia falar muitas coisas sobre este tema especificamente. Contra quem lutamos? Mas eu creio que nessa noite o Senhor reservou uma palavra de discernimento, de entendimento, uma palavra revelada que vai trazer edificação sobre a tua vida. Eu quero agradecer a pastora Sandra pela confiança de nos convidar para falar sobre esse tema aqui nessa casa que tem nos acolhido, e com certeza me sinto parte desta igreja, sabendo que há 44 anos a igreja aqui no Parque Pirajussara, eu tenho 45, então provavelmente quando eu tinha 1 aninho de idade essa igreja estava sendo fundada. Tanto meu pai, com certeza, que é um dos anciãos do evangelho nessa região, teve oportunidade de fazer parte, até mesmo quando foi construído esse templo. Isso me alegra o coração, porque eu também sou parte desta obra, dessa história. A minha esposa, a pastora Damares, que me honra com a presença dela, veio direto do serviço, falou: eu vou junto. Eu falei: você vai chegar um pouquinho depois, mas com certeza está aqui nos acompanhando. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 12, mais especificamente. Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Eu peço a Deus que você receba com seu espírito essa palavra. Que você possa pedir a Deus que te dê entendimento, discernimento. A Bíblia fala que é o Espírito Santo quem convence. Qualquer argumento, qualquer texto que eu trouxer aqui, você possa usar o filtro do Espírito para receber e ser edificado. Porque se você apenas ouvir com a sua carne, se você ouvir apenas com os seus ouvidos carnais, pode ser que essa palavra não faça nenhum efeito na sua vida. Mas se você puder receber essa palavra no seu espírito,
Eu creio que Deus vai usar essa palavra para edificar, para fortalecer, para trazer graça sobre a tua vida. O versículo de número 12, no capítulo 6 de Efésios, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou ler a tradução que eu tenho aqui para algumas pessoas que têm essa outra tradução e já tem gravado algumas palavras que tem dentro desse versículo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se você pode fechar os seus olhos, se você puder fechar os seus olhos por um instante e pedir que Deus possa falar ao seu coração, pede para Ele te dar entendimento agora. Espírito, vem, Espírito. Abre o nosso entendimento, nossos ouvidos estão atentos, mas nós queremos receber no nosso espírito, Deus. Que toda lembrança, memória, contaminação que possa tentar atrapalhar o entendimento, distração, que possa tentar nos impedir, nos bloquear ou fazer perder a palavra que será compartilhada, ministrada aqui nessa noite, que caia por terra qualquer bloqueio na memória, qualquer dificuldade de guardar as coisas em nome de Jesus. Nós liberamos, ó Pai, uma palavra e uma voz de comando no reino espiritual para que caiam por terra todos os bloqueadores de mente. Pai, nós declaramos que a nossa mente é levada cativa ao Teu entendimento, ao conhecimento de Deus. Então libera sobre nós, para que o Teu Espírito ministre no nosso espírito, Pai. Nós pedimos que nesta noite, aonde a Tua palavra for ministrada, o coração que for alcançado, possa frutificar a Tua palavra. Nós liberamos, Senhor, uma voz de comando, de autoridade nesse lugar, para que caiam por terra os impedimentos que se levantaram contra o Teu povo. Aqueles que acompanham pela rede social também sejam abençoados no mesmo nível, Pai. Nós oramos para que este lugar seja selado. Pai, que o Senhor cele todas as entradas, portas e janelas nesse lugar. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar, para revelar, para fortalecer, para trazer graça e entendimento. Pai, nós oramos para que nesta noite, aonde a Tua palavra for ministrada, que haja liberação, porque esta é noite de libertação. Que nosso entendimento seja liberto, que nossa mente seja liberta e que acima de tudo o Teu nome seja glorificado. É essa oração que fazemos, profetizando sobre a Tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto, meus amados, ele serve para nós como uma base, para nós começarmos esse estudo. E eu quero que você entenda que ele já começa dizendo contra quem não é a nossa luta. E quando ele fala aqui contra carne e sangue, ou contra sangue ou carne, ele já está dizendo não é contra a matéria, não é contra pessoas que você tem que lutar. E todos nós sabemos disso, mas muitas vezes Satanás envia os seus endemoniados, que são pessoas possuídas por demônios e se colocam em posição de autoridade, porque são dominadoras. Muitas vezes você vai lidar com pessoas que estão possessas, e essas pessoas vão tentar bloquear algo na tua vida. Mas lembre-se que a sua luta não é contra essa pessoa, mas contra aquilo que está por trás dessa pessoa, aquilo que está dominando a vida dessa pessoa.
Então o que o texto já começa dizendo é contra quem não é. Então a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Não é aquele seu esposo que está te atrapalhando muitas vezes nos seus projetos. Não é contra aquele seu filho que está preso no vício ou talvez causando problema dentro de casa. Não é contra o seu patrão, não é contra a sua esposa, não é contra alguém que se colocou do seu caminho para te perseguir, não é contra o seu vizinho, não é contra pessoas que se declaram inimigos seus. O que o texto já está dizendo é que não é contra pessoas que nós estamos lutando. Você entendeu isso? Aí então ele vai dizer para nós, então contra o que é a nossa luta? E o próprio texto começa dizendo que existem principados e potestades. A palavra aqui utilizada para principados e potestades é justamente uma palavra que delimita um território. Quando você fala de um reinado, você está falando do lugar onde aquele rei exerce autoridade e domínio. Quando você fala de um principado, você fala sobre um território, uma região geográfica, um local onde um príncipe exerce o seu domínio. Quando você fala de potestade, você está falando de pessoas que têm autoridades, ou de espíritos que têm autoridades, ou de governantes que têm autoridade, que têm poderes, e ele exerce o seu poder, a sua influência num determinado local. Interessante nós pensarmos isso, porque as autoridades, elas exercem autoridades somente no local onde ela é constituída. E quando você leva isso para a lei, por exemplo, o juiz de Embu das Artes, ele é juiz em Embu das Artes. Ele não pode ser juiz em qualquer lugar. Porque o poder dele, a autoridade dele, ele foi constituído juiz e foi colocado na comarca de Embu das Artes. Ah, mas ele pode ir para outro lugar? Sim, aí ele tem que ser revestido de autoridade, tem que sair uma norma, uma transferência, ele tem que pedir essa transferência. Aliás, na área jurídica existe um princípio que o juiz não pode ser removido da sua jurisdição. Então, o juiz tem jurisdição. Quem tem poder tem potestade. Então, as autoridades exercem potestade, porque ele exerce o seu poder em um determinado local. Então, o que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo para nós que a nossa luta é contra seres, ou até mesmo contra autoridades, contra príncipes que receberam autoridade sobre um determinado local. Sabe o que ele está dizendo? Que o mundo espiritual, ele é territorial. O demônio que atua no Parque Pirajussara, está amarrado e repreendido em nome de Jesus, não é o mesmo que atua lá no Jardim Suiná, onde está a nossa igreja. Porque ele recebeu autoridade para atuar nesse local. Então o texto está revelando algo aqui que nós temos que entender. Que o bairro onde você mora, existe um principado, uma potestade, dependendo da localização, quando se fala de cidades, de nações, de estados, de regiões, de continentes. Existem espíritos malignos, existem governantes, existem até, em alguns casos, grupos de demônios que são investidos de legalidade, de autoridade para exercer o seu domínio, o seu poder em um lugar. Então aqui não se está tratando de que existe um príncipe que cuida no reino das trevas do Parque Pirajussara. Não, está dizendo que o Parque Pirajussara é um principado, uma potestade. Nós não sabemos exatamente porque Deus não nos dá entendimento ou revelação
de que tamanho é um principado, de que tamanho é uma potestade quando se trata de lugar. A Bíblia não traz isso, mas a Bíblia se refere a muitas passagens. Aqui nós não teremos tempo para discorrer sobre todas elas, mas algumas eu quero trazer para você, para que você possa entender que existem demônios que exercem autoridade sobre determinado local. Por isso que alguns locais são mais difíceis do que outros. No centro de São Paulo existe um lugar denominado Cracolândia. E lá na Cracolândia existe uma lenda, podemos dizer assim, um entendimento ou uma crendice entre os noias de que quando dá 6 horas da tarde, vem um demônio gigante e se assenta na torre do relógio do prédio da onde tem a Sala São Paulo, da estação Júlio Prestes, que é uma antiga rodoviária de São Paulo, da cidade de São Paulo, rodoferroviária. E eles têm ali do lado da Estação da Luz, porque vários deles já viram esse demônio gigante assentado na torre do relógio, só que ele só vem às 6 horas da tarde. Quando o relógio lá bate 6 horas da tarde, que é a viração do dia, existe um demônio que se manifesta ali. Isso não está na Bíblia, mas existe um entendimento para as pessoas que já frequentaram algumas religiões, que acredita-se que no momento da troca de guarda, no momento que se vira o dia, que era o momento que Deus visitava Adão, existe uma troca de guarda no mundo espiritual. Então o demônio que atua de dia não é o mesmo que atua de noite. Se você ler o Salmo de número 91, você vai entender que tem pestes que assolam ao meio-dia. Você vai entender que tem demônios que andam na escuridão. E você vai começar a entender que quando o texto vai dizer para você que tem o que assola ao meio-dia e que tem o que anda na escuridão, é porque existem demônios da noite e demônios do dia. Eles são muito organizados. Então, quando o texto está dizendo para nós de principado e potestade, está falando de territórios que são controlados por espíritos malignos. E um dos exemplos mais clássicos que nós temos na Bíblia é quando Daniel, no capítulo 10, recebe a visita de um anjo que vem dizer para ele: Daniel, você é muito amado diante do Senhor. Eu vim desde o primeiro dia que você começou a orar. No primeiro dia Deus já falou: vai, leva a resposta para ele. Mas o príncipe da Pérsia fez oposição e não deixou eu passar. E eu pelejei, mas Deus enviou Miguel. Sabe o que nós começamos a entender aqui? Que essa luta durou desde o primeiro dia até o 24º dia. Foi quando o anjo chegou, 3 dias depois que ele terminou o propósito de oração. Estava enfraquecido. E o anjo toca a ele. No capítulo 10 de Daniel, depois você lê na sua casa. E o anjo o fortaleceu, só de tocá-lo. Não sei como que ocorre um toque de um anjo. Eu não sei como que um anjo, sendo um espírito ministrador, pode tocar uma matéria. Não me pergunte isso. Mas o texto diz que ele tocou Daniel e o fortaleceu, porque Daniel estava muito fragilizado por causa dos 21 dias de jejum. Então, ele conta para Daniel que desde o primeiro dia, Deus já tinha enviado ele. E ele conseguiu passar, só porque Deus enviou Miguel como reforço. E aqui tem um entendimento espiritual. O príncipe da Pérsia é tido como um principado, literalmente. Um demônio que exerce
domínio sobre um território, e ele não deixou o anjo chegar até Daniel sem ter uma boa briga. Ele resistiu, ele fez oposição. O máximo que ele conseguiu foi fazer demorar, porque Deus enviou Miguel como reforço. E o que nós aprendemos com isso? Que se existem espíritos territoriais, muitas vezes você está orando por algo que você ainda não recebeu, justamente porque existem espíritos malignos que ficam tentando reter, atrasar, segurar, impedir, protelar, para que você não receba aquilo que você está orando e desanime. E desista. Existem espíritos territoriais que tentam impedir nas estradas. E alguns têm até nome. São chamados por aí de tranca-rua. Existem espíritos que causam acidentes. Existem espíritos malignos que possuem pessoas de tal forma que as pessoas começam a fazer atrocidades, maldades. E aí você precisa entender que quando esse texto fala de principado e potestade, está falando que existem demônios que têm autoridade e exercem autoridade sobre determinados locais. Mas Deus é tão sábio. E a pastora Josi quase pregou o que eu ia pregar aqui, né? Quem se lembra o texto que ela leu quando abriu esse culto? Lucas 10, do 17 em diante, ela leu. E sabe o que diz Lucas 10, 19? Vamos abrir aí? Por que isso é importante para você entender? Porque se existem demônios que exercem autoridade, domínio, poder sobre locais, Deus deu a você um direito, um poder de neutralizar o poder desses espíritos. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos ler juntos? Dá para ler juntos? 1, 2, 3 e... Eis que vos deu poder. Só isso aí, só até aí. Eis que vos dou o poder para... Por que ele não deu o poder para pegar? Apesar que tem um texto que fala lá que pegarão em serpentes. Mas por que esse texto está falando que ele estava dando poder para pisar? Porque Jesus tinha mandado os discípulos irem de casa em casa. Porque Jesus tinha mandado os discípulos saírem. E os discípulos estavam evangelizando. Estavam fazendo a obra. Estavam libertando pessoas, curando enfermos. Eles estavam exercendo a comissão, o ID. Eles estavam fazendo a obra do Senhor. A pastora leu aqui, ela leu até o texto que ele fala que eles se alegraram, porque os espíritos malignos obedeciam. Sabe o que ele está dizendo? No teu nome os espíritos malignos deixavam a gente passar. Não nos impediam, e quando nós falávamos no seu nome, os demônios saíam, eles eram expulsos no teu nome, mas Jesus deu a eles poder para pisar. Aí eu fiquei pensando, por quê? Porque Jesus sabia que quando eles pisassem num determinado lugar, existe uma palavra liberada sobre o seu pé. E você sabe que quando você conquista um lugar, você tem que pisar. Até
O homem, quando esteve na lua, sabia que ele tinha que pisar para conquistar. E aí ele fala que era um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Isso significa que quando você pisa, você conquista. Por isso que ele disse: aonde pisar das plantas dos vossos pés, eu te darei. Foi a promessa que ele deu para Abraão. Existe uma palavra liberada sobre os teus pés. E por que isso é importante quando nós estudamos contra quem lutamos? Isso é importante porque se existem demônios territoriais, Deus te deu autoridade para pisar e conquistar territórios. Então cuidado com onde você pisa os seus pés. Por isso que a palavra diz: guarda os seus pés quando entrarem na casa do Senhor. Por isso que o texto diz que Moisés teve que tirar as sandálias dos pés, porque o lugar onde ele pisava era a terra santa. Isso significa que os seus pés é uma ferramenta de conquista de lugares, de territórios. Então cuidado quando você pisar com os seus pés, porque você pode estar conquistando um território. E se você anda por esse bairro, e se você anda no bairro que você mora, você pode caminhar por aquele bairro, conquistando aquele bairro para o Senhor e tomando autoridade dos principados e potestades, porque Deus deu autoridade e eles não podem te causar dano algum. Você não expulsa demônios apenas quando você repreende eles, mas quando você pisa. E a Bíblia fala que Jesus desembarcou numa ilha, e a ilha se chamava Gadara. E só de pisar, o texto fala, quando ele foi descer do barco, quando ele pisou na ilha, o demônio já urrou lá do outro lado. Por quê? Porque o demônio já gritou: o que temos nós contigo? Sabe o que o demônio estava dizendo? Você pisando aqui, você está me atormentando. Por quê? Porque o fato de Jesus pisar naquela ilha onde o demônio estava, um homem acorrentado, possuído por demônios, e ele ficava acorrentado entre os sepulcros, sem roupa nenhuma, ele estava nu, mas ele tinha que ficar ali, naquele lugar, porque aquele lugar tinha porcos. Em Israel não se cria porcos. Ele ficava numa ilha onde os senhores daquela terra, o dono daquela terra, tinha porcos. Já mostra que era alguém que não fazia parte do povo de Israel, porque o judeu não cria porcos. Quem está entendendo? Então Jesus invade um território fora de Israel. Aleluia. Por isso que Deus te leva em determinados lugares. Por isso que Deus te leva em determinadas... Vai mudar de casa, não sei por quê. Porque Deus está conquistando territórios através dos seus pés. Aleluia. Ai, mas eu não sei porque me transferiram na empresa para um outro setor. Você não sabe. É porque Deus precisa de alguém naquele setor. Porque Jesus está conquistando territórios através de você. Quando você conquista um território para Jesus, você neutraliza o principado e a potestade que exercia autoridade sobre aquele lugar. Você sabia disso? Então, quando Deus te mandar para um lugar, vai, meu filho. Quando Deus permitir que você se mude de um lugar para outro, vai sabendo que Deus vai usar você como um instrumento de conquista. Por que que Deus mandou Abraão peregrinar pela terra e Abraão foi para um lugar que ele nem sabia que lugar que seria, e ele andou pela terra santa, toda a terra prometida, ele percorreu, ele foi peregrino, significa um tipo de nômade, um tipo de andarilho, alguém que não tem lugar fixo, porque Deus tinha feito uma promessa de dar aquela terra para o povo dele, então alguém tinha que pisar antes toda aquela terra, e você vai entender por que Neemias teve que pisar e percorrer toda a terra antes de construir os muros. Muitas vezes nós não atentamos para isso. Aliás, ficamos até com medo.
Porque tem lugar que é perigoso. Sabe por que o lugar se torna perigoso? Porque tem um principado, uma potestade que exerce influência sobre as pessoas daquele lugar. E às vezes mora um crente naquele lugar que não quer conquistar aquele lugar para o Senhor Jesus. O crente tem mais medo. Eu creio que Deus está trazendo entendimento para você sobre algo que você pode fazer. Fale comigo assim: nessa noite eu entendi que os meus pés receberam autoridade para pisar e nada absolutamente me causará dano. Não é brincadeira quando alguém fala pisa na cabeça de Satanás, pisa serpentes, escorpiões, pisa. Porque quando você caminha por um determinado lugar, quando você pisa num determinado lugar, você está conquistando, você está tomando a autoridade daquele determinado lugar. Não dá mais tempo para a gente continuar, mas eu quero falar pelo menos sobre os outros dois itens. Capítulo 6, versículo 12. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Aqui nós temos uma informação que talvez você não saiba. Os dominadores do mundo tenebroso são organizações, são pessoas, são sistemas. Porque a palavra dominadores e a palavra cosmos, mundo, como sistema, aparece aqui. Sistema financeiro, sistema econômico, burocracia. Eles dominam e bloqueiam. Quem aqui já tentou receber um benefício do INSS? E você vai lá e passa na perícia e a perícia não te aprova. Ou corta um benefício. Quem aqui já tentou viajar para outro país e você tem que ter dólar no bolso porque o sistema financeiro internacional é baseado no dólar? Aí se você não tiver passaporte, você não vai. Se você não tiver o cartão de vacina, você não entra. Se você não tiver a aprovação do visto, você não vai. Agora eu vou te dizer algo que talvez possa assustar você. Todos eles estão interligados. Tem uma organização chamada OTAN. E nunca se falou tanto dela por causa da guerra na Rússia. Porque a Ucrânia queria fazer parte para se proteger. Mas uma guerra que parecia aos olhos do Putin que ia ser uma guerra rápida. De repente a guerra está durando e durando e durando e durando e demorando e não acaba. E a guerra continua porque existem outros grupos, outros países que estão enviando armas, suprimento, para que a guerra continue. E de repente o preço do combustível sobe. Mas a guerra é lá do outro lado do mundo, por que está influenciando aqui? Porque a Rússia é o maior produtor de petróleo no mundo. E aí com a guerra lá, existem as punições, as sanções econômicas que um país tenta impor para o outro. Aí tem a China, que todo tecido que a gente usa hoje nas roupas que a gente compra vem da China. Eu fui em Israel em 2017 e para você ter ideia, o comércio de Israel,
que é controlado pelos árabes, o que tem de produto chinês lá, não está escrito. Eu comprei 2 lembrancinhas, uma menorá e uma arca da aliança, aqueles souvenirs que a gente compra para trazer de lembrancinha, e embaixo estava lá, made in China, fabricado na China. Eles estão, se você for em Cidade del Este, a divisa aqui no Brasil com o Paraguai, um centro comercial, produtos chineses. Fui até lá, comprei um celular. Quando fui ver, meu celular era Xiaomi, fabricado na China. Se você vai na Santa Efigênia, na 25 de março, China. Se você vai no supermercado comprar alimentos fabricados na China, eu falei, não é possível. Aí então veio a história do coronavírus. Foi chinês. Mas estão falando contra os chineses. Não, a China é uma potência mundial. E quando os Estados Unidos ameaçou fazer parte dessa guerra, a China só anunciou o seguinte: se os Estados Unidos entrar, nós entramos também, mas para proteger a Rússia. E vamos ver quem vai ganhar. Estou trazendo esses exemplos para você entender quem são os dominadores do mundo tenebroso. Você acha que parou por aí? Quem aqui tem Facebook? No ano passado, o Facebook foi acusado de provocar uma invasão no Capitólio americano. E foi denunciado. Simplesmente porque todo mundo tem celular. E quem abre a página do Facebook, a primeira coisa que ele mostra é os vídeos que estão bombando no mundo inteiro. Violência. Acidentes. E eles fazem isso intencionalmente. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando abrirem, por mais que você não queria ver aquilo, vou achar o perfil do pastor Eliseu. Quando você abre lá, um vídeo salta no seu rosto. Rapaz, que é isso? Aí termina aquele, vem outro. Termina aquele, vem outro. Termina aquele, vem outro. Daqui a pouco você esquece até que você ia procurar o perfil do pastor Eliseu. Sabe o que está dizendo isso? Que essas coisas que eles estão fazendo é para dominar. Eu vi um bebezinho fazendo assim, que gracinha, na tela do celular. Sabe o que significa isso? Que essa criança não vai brincar de pega-pega, não vai ter cirandinha, não vai ter correr, não vai ter esconde-esconde. O brinquedo dessa criança vai ser um celular. E vai aprender TikTok. E vai aprender aqueles vídeos curtos, porque os vídeos curtos prendem a pessoa. Sabe do que esse texto está dizendo? Dominadores deste mundo tenebroso. Um dos maiores problemas para esse momento de eleição que nós estamos vivendo, essa preparação para a eleição, é a tal da fake news. E eles soltam fake news, sabe aonde? Na internet. O que é o fake news? Uma notícia falsa que vai fazer você se assustar. O governo vai cortar um benefício, aí todo mundo fica desesperado. Vai sair uma lei agora que vai perseguir as igrejas e vai fechar as igrejas. Aí você já não sabe se é verdade ou se é mentira. Quem está entendendo? Sabe quem são os dominadores do mundo tenebroso? Todo o sistema de mídia, internet, que vai dominando ou influenciando. Se ele ainda não te dominou, você pode estar perto de ser dominado. Porque tem pessoas que não conseguem ficar sem olhar no celular a cada 15 minutos. Esses dias eu fui trabalhar no interior. E lá não tinha sinal. Meu Deus do céu, que dificuldade. Até para colocar o Waze, para achar o endereço. E foi me dando
E agora eu estou perdido. Ai, meu Deus, me ajuda. Eu pedindo para Deus me ajudar a voltar o sinal do celular. Por quê? Porque eu preciso do celular. Eu não preciso que Deus me guie. Eu preciso que o celular volte à internet. Quem está entendendo? E se o celular acabar a bateria na hora que você precisa mais saber da notícia? E se acabar o crédito? Não tiver mais sinal? Apagar os contatos então, meu Deus. Celular está cheio, memória cheia. Ih, eu tenho que apagar alguma coisa. Eu não tenho nada que eu possa apagar aqui. O meu celular vai ficar com a memória cheia porque eu tenho que comprar um celular maior, com mais espaço. Quem está entendendo? Quando o texto fala, lá em Efésios já dizia que existem os dominadores deste mundo tenebroso. Mas Deus fez uma peça na armadura para proteger. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, existe algo que Deus quer fazer na sua mente. O diabo está trabalhando para entrar na sua mente. Mas Deus também quer mover na sua mente. Deus quer te ministrar no teu espírito. Deus quer mudar algo que só o Espírito pode acessar. Coloque senha na sua mente. Para que Satanás não acesse a sua mente. Para de colocar para dentro todo o vídeo que você assiste. Pare de alimentar a sua mente com internet, com vídeo. Internet, vídeo tem a sua utilidade. Sim, tem a sua utilidade. Não estou pregando ignorância, mas estou pregando algo que você precisa fazer. Purifique a sua mente e enchei-vos do Espírito. A internet quer roubar o seu tempo de oração. A internet quer roubar o seu tempo de comunhão. Nós estamos fazendo uma ministração sobre preparação da mesa na nossa igreja. Nós estamos entendendo e já percebemos que há pessoas que estão deixando de preparar a mesa e já não preparam mais a mesa na sua casa. Então vai entrar a indiferença, vai entrar o conflito no lar e vai prevalecer os demônios territoriais. Mas se você entendeu isso, volte a preparar a mesa na tua casa, desliga a televisão, a hora da refeição é sagrada, é hora de você se assentar na mesa, na presença do Senhor. Aleluia. Proteja a sua mente. As pessoas já não guardam mais, as caras não consigo mais guardar nada, minha mente está ruim mesmo. Nunca se teve tanta doença na mente. Nunca se teve tantas pessoas com problemas mentais, psicológicos, emocionais, como estão tendo nos últimos tempos. Isso significa que só você pode colocar um capacete de salvação e trazer o que é bom para a sua mente. Só você pode fazer isso. Eu quero encerrar dizendo um pouquinho sobre as hostes espirituais da maldade. Hostes, estou falando aqui de forças. Estou falando literalmente de demônios. Por isso que o texto separa e diz que as hostes são espírito. Que é espiritual é invisível. Forças que entram em pessoas para praticar o mal. Não precisa você abrir, mas anote para você ler na sua casa. Marcos capítulo 7, versículo 22, 23, traz uma lista de coisas que ocupam o coração das pessoas. Porque as hostes espirituais não agem em territórios. As hostes espirituais não estão limitadas a um determinado local. Em outras palavras,
se você trocar hostes espirituais por força espiritual do mal ou da maldade, aqui não é o mal com U, e nem para você entender que o mal com U, quando se escreve mal, estou falando de algo que é ruim. Mas quando eu escrevo mal com L, eu estou falando do contrário de bem. Bem e o mal, maldade. E se você olhar lá em Marcos capítulo 7, você vai ver que Jesus deu uma lista de coisas que vêm de dentro do coração. Então a maldade que as pessoas praticam, elas vêm de dentro do coração. E aí, por que da igreja pregar? Por que tem que ter o culto de libertação? Para você fazer um exame no seu coração, um check-up. Para você verificar o que tem dentro do teu coração. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 16, desde o verso 16 até o 23, que um espírito maligno da parte de Deus tomava Saul. E Saul ficava perturbado, e teve vezes que ele ficou perturbado, que ele atirava lanças. Quem joga lança não quer abraçar. Quem atira lanças não está querendo fazer elogio. Quem atira lanças quer ferir, quer matar, se conseguir. E aqui tem algo que nós temos que aprender. Que a maldade que as pessoas praticam tem uma origem. Não tem como as forças do mal atuar se ela não tomar alguém. Se você assistir o jornal, você vai ver na televisão quanta maldade, quanta desgraça, quantas atrocidades ocorrem todos os dias. Aí você vai começar a entender que essas forças espirituais da maldade estão no ar. Sabe por que ele fala que estão na região celestial? Porque não tem limite de território. Tem demônio que é obrigado a ficar naquele bairro, naquele território, naquela cidade, naquele local. Mas existem forças espirituais que não são presas, não são limitadas por lugares. E é justamente por isso que 2 Coríntios capítulo 10 vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Se coloque de pé que eu quero orar. As armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus, para desfazer fortalezas, anular sofismas. Sofisma é esse sistema que tenta entrar na mente. Aí você faz um perfil do TikTok, daqui a pouco você está preso, que você tem que começar a colocar vídeo lá para poder ganhar pontos, para poder evoluir dentro daquela plataforma, e daqui a pouco você está preso naquilo. E você não se contenta só em fazer, mas você ainda fica assistindo os vídeos dos outros. E as pessoas mandam vídeo para você. E quando você vai ver, a sua arma foi sabotada, mas Deus te deu uma arma espiritual. Essas armas espirituais é para você conseguir orar quando você vem à casa do Senhor. Se o endemoniado cair no seu caminho, atravessar no seu caminho,
Se você pisar num determinado território, você vai conquistar esse território. Se esta noite é culto de libertação para a tua vida, contra quem nós estamos lutando, então você vai sair daqui, o caminho seu para a sua casa, você vai conquistando territórios por onde você passar. E os demônios não vão poder te impedir, porque a Bíblia diz que você tem autoridade para pisar, poder e autoridade para pisar, e nem o mal te causará dano, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Comece a proteger sua mente. Se revista da armadura de Deus. Você já sabe contra o que você está lutando. Não é aquele teu vizinho, não é o teu patrão, não é o teu filho, não é a tua mulher, não é o teu marido, não é aquela pessoa que está perseguindo você, é o que está nela. Então você tem autoridade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos aqui nessa noite, porque a tua palavra foi liberada. Então traz entendimento. Aqueles que receberam no Espírito, aqueles que são terra boa, frutifica essa palavra, Senhor. O entendimento, o conhecimento liberta, porque a tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada e anunciada, que haja libertação na mente, que haja libertação no corpo, que haja libertação no plano físico, na dimensão espiritual, em nome do Senhor Jesus. Que as armas espirituais que eram sabotadas, as armas espirituais que estavam enferrujadas, que não eram usadas, em nome de Jesus vão sair daqui ativada. Ativa, Espírito Santo, ativa, Espírito Santo. Ativa, ativa, unção de conquista, nem que seja para os teus filhos apenas pisotear, mas vai em cada lugar que pisar, vai pisar conquistando, em nome de Jesus, porque aqui os seus filhos estão saindo revestidos da armadura. Estende o teu escudo da fé. A fé é um escudo, e a fé precisa ter obras. Eu declaro em nome de Jesus, que hajam obras. Ativa os teus filhos, desperta os teus filhos, para que não carregue uma fé morta, mas que carregue uma fé que tem obras, que executa, que realiza, que faz segundo a tua vontade. Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Gera fruto, fruto do teu Espírito. Liberta dons, libera dons, libera dons do teu Espírito. Derrama os dons do teu Espírito, derrama os dons do teu Espírito. Amplia a visão espiritual, amplia a visão espiritual. Pai, liberta aquele que estava com a mente cauterizada, que estava preso num perfil